Olá pessoal, agora nós vamos à segunda aula do curso de instrumentação multímetro analógico. Essa aqui é a segunda aula. Eu peço para que vocês visitem o site, eu vou estar colocando o link aqui, cursodorefrigeração.com. Eu vou estar colocando, esse curso está sendo colocado nesse site, esse aqui já é a aula número 2. Mas eu quero que vocês acessem porque eu só vou dar uma passada rápida aqui. E lá no curso tem o texto com detalhes do que eu estou falando aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui o multímetro analógico. Vamos fazer a medição de 3 peças aqui, que a gente troca muito aí no mercado, aí fora do nosso trabalho. Uma válvula de entrada de água dupla, um PTC e um sensor de temperatura. Pois bem, quando você for fazer, lá no site eu vou estar explicando isso, uma medição na escala de resistência, esse multímetro analógico tem a escala de resistência aqui embaixo, ó, X1, X10, X100, X1K, X10K. Esse X significa que você vai estar multiplicando vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, K é 1000, vezes 10K, o K é 1000, então é 10.000. Ok? Então os valores estão aqui na primeira faixa, vai de 0 até, esse instrumento vai até 1K, mas a maioria dos instrumentos vai até 2K, de 0 a 2000 ohms. Ok? Então tem algumas escalas aqui, ó, 0, 1, 2, 3, já alguns números já definidos aqui. Por exemplo, se eu deixo na escala de X1 multiplicado por 1, se ele me para aqui no número 30, então é 30 ohms. Se eu coloco multiplicado por 10, então é 30 vezes 10, 300 ohms. Ok? Se eu colocar em qualquer escala aqui que eu for utilizar, eu tenho que juntar as pontas de prova e ajustar esse botãozinho para fazer com que esta agulha esteja zerada aqui no instrumento. Por exemplo, eu vou colocar aqui em X1, eu vou juntar aqui, juntei as pontas, o instrumento está marcando em 2. Se eu tenho que ajustar aqui para fazer com que ele vá para 0, mas olha, ele não está conseguindo ir para 0. Por que que isso está acontecendo? Porque a pilha que tem aqui, as duas pilhas, elas estão gastas. Ou seja, se você não conseguir zerar isso aqui para a agulha vir para o 0, troque as pilhas do seu instrumento, ok? Em 10K é diferente, porque o 10K usa a bateria de 9 volts. Você pode ver que ultrapassou o 0, então eu venho aqui, vou ajustar o calibre até a agulha bater no 0 aqui, ó, certinho, ó, bateu no 0, ok? Então qualquer escala que você utilizar aqui, junte as pontas de prova e ajuste aqui para fazer a calibração do instrumento. Eu tenho um sensor aqui de temperatura, uma válvula de entrada de água e um PTC para geladeira. Normalmente essas válvulas de entrada de água é 1000 ohms para 127 volts, tá? Quando é para 220, esse valor mais do que dobra. Ele costuma ser, enquanto que para 127 volts é uma média de 1000 ohms, para 220 volts pode ser de 2,5K até 3.3K, ou seja, de 2.500 ohms a 3.300. Isso vai depender de válvula para válvula, ok? Então, se essa válvula é 1000 ohms, eu posso colocar na escala de... Se eu colocar na escala de 1x1, ele vai estar... Como essa escala de 1000 aqui é a última, praticamente a agulha não vai deflexionar. Então, se eu for medir aqui, está em escala aqui de 1000, você vê que a agulha deu uma triscadinha muito de leve, não consigo fazer a medição. Se eu colocar em X10 e eu for colocar o instrumento aqui, a agulha se movimentou em direção ao 100. Por quê? 10 vezes 100 dá 1000. Mas a leitura ainda está muito alta. Eu posso colocar em X100, então vai marcar quanto? Quanto tem que marcar aqui? Mais ou menos aqui na faixa de 10, porque 10 vezes 100 vai dar 1000. Então eu coloco aqui. Ultrapassou um pouco mais de 100, porque se eu coloco aqui, eu tenho que... Coloquei na escala de X100, vou calibrar aqui o instrumento. Vou colocar aqui. E você pode ver que está mais ou menos lá batendo em 10. Ok? Aqui 10, porque 10 vezes 100 dá 1000. Então essa escala é uma escala boa
para medir nesse valor de uma válvula de entrada de água. Se eu colocar na escala de 1K, eu vou botar na escala de 1K, vou calibrar o instrumento. Se o valor daqui é de 1K, 1000, e eu botei em 1K, vai ter que marcar o número 1. Pronto, olha lá, no instrumento está marcando o valor de 1. Que 1 vezes 1000 dá 1000. Ok? O PTC ele tem um valor muito baixo. A média dele é de 3 ohms, mas pode ter PTC que tem marcando 2, 4, 5, né, ohms. Então, como o valor é muito baixo, eu vou colocar o valor mais baixo aqui, que é o X1. Vou colocar a ponta de prova aqui dentro desses buraquinhos aqui do PTC. E a agulha tem que ir lá para baixo. Tem que marcar entre 0 e 5. Olha, esse PTC aqui está marcando... Vou calibrar aqui o instrumento para baixo. E esse instrumento tem que... Ele está marcando aqui, ó, na faixa de 10 ohms. Tá bom. Ok? Existem PTC que alguns marcam 15 ohms, 12. A média de uma geladeira geral é mais ou menos 3, tá, pessoal? 3, 4, 5. Mas tem PTC, no caso desse aqui está marcando 10, pode ir até 15 ohms. Ok? Então, colocando aqui, ele está me marcando na faixa de 10. Tá bom esse PTC. Tá ok. Tá, o PTC, quando ele estraga, ele praticamente não marca nada. A pastilha que tem aqui dentro, ela quebra ou fica carbonizada. Então ela não vai dar essa indicação de valor baixo aqui, está dando 10 ohms, porque X vezes 1 de 10 dá 10, então está dando 10 ohms. Quando a pastilha que tem aqui dentro está quebrada, não marca nada, eu vou colocar aqui, o instrumento não vai marcar nada, ou então vai dar um valor altíssimo. Se o PTC estiver quente, o valor da resistência vai ficar muito alta. Não faça a medição do PTC quando ele estiver quente. Ok? Ele tem que estar na temperatura ambiente. Se você tirar de uma geladeira que acabou de estiver funcionando, espera ele esfriar para poder fazer a leitura, que senão se você vai medir, vai dar uma resistência muito alta, vai pensar que está estragado e não está. Ok? Tem que esperar ele atingir a temperatura ambiente para poder fazer a medição. Esse valor que deu aqui de 10, ele pode variar conforme a temperatura externa. Se a temperatura externa estiver mais fria do que está marcando nesse momento, essa resistência vai cair um pouco. Se estiver mais quente, ela vai subir um pouco. Ok, então a escala X1 para medir PTC, escala X100 para medir válvula de entrada de água, ou X10, eu prefiro a X100, né? Ou desculpe, você pode botar na X100 ou na X10. Se botar na X100, como nós medimos aqui, botei na X100, deixa eu calibrar aqui o instrumento de novo. Ó, em X100, se eu coloco, ele me marca, ó lá, na faixa de 100, eu prefiro de 10, eu prefiro o X100, que vai marcar em torno aqui, ó, de 10 ohms, é mais preciso a leitura. Agora vamos a um sensor de temperatura. Normalmente sensor de temperatura tem na escala de 2,7K, 4,7, 5K, 10K, isso para sensor de temperatura de geladeira, tá? Frost free. Quando é ar-condicionado você pode encontrar sensor de 15, 20, 50K, até mais, né? Mas no nosso caso de geladeira, ele pode ir de 2,7 a 10K. Então eu posso colocar aqui na faixa de 1K. Eu junto a ponta de prova para calibrar o instrumento. Vou zerar aqui, botar ajuste no 0, batendo certinho. Vou colocar aqui. Não pode segurar as duas pontas com a mão, tá, pessoal? Senão vai dar leitura falsa no instrumento. Uma resistência muito alta, ele vai medir a resistência do seu corpo. Então eu vou encostar aqui assim. Se eu coloquei em 1K lá embaixo e agora o instrumento está me marcando 10, então qual é o valor desse sensor de temperatura? Ele marcou 10 e aqui está 1K, 1K é a mesma coisa que 1000, então vezes 1000, 10 vezes 1000 dá 10.000. Então esse sensor de temperatura é de 10K, 10.000 ohms. Esse sensor de temperatura está bom. Se ele é um sensor de 10K e aqui marca 20, 30, primeiro, esse valor de 10K tem que ser no valor de uma temperatura de 25 graus. Quando está mais quente, a resistência desce, quando está mais fria, a resistência aumenta, né? Quando esse sensor de temperatura está com defeito, na temperatura ambiente, na faixa de 25 graus,
Com defeito ele pode estar marcando 40, 50, 100K, mais de 100K, 150, ou resistência infinita, não vai estar marcando nada, aí o sensor está ruim. Então pessoal, vocês viram que usamos essa escala de K para medir. Sensor de temperatura você pode usar na escala de 1K, PTC na escala de X1, válvula de entrada de água na escala de X100. Ok? Pessoal, mais uma vez, não esqueçam de acessar eu vou estar colocando o link aqui do artigo que eu escrevi, que está em mais detalhes do que eu estou falando aqui para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Caso tenha gostado e tenha sido de bom proveito, dá um curtir aí pra gente, inscreva-se no nosso canal para você estar sempre recebendo em primeira mão as videoaulas. Ok? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.